segunda temporada do Shark IT Podcast, o podcast que te ajuda a se preparar e a se destacar no processo de seleção e recrutamento. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu conto com a participação da Laís Ventura, que já participou aqui por diversas vezes no nosso podcast. Laís, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao Shark IT Podcast. Eu que super agradeço o convite, Vinícius, é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar um assunto super interessante e eu acho que importante o conhecimento dele, por isso que eu trouxe o meu expert aqui na área, o Sandro, que a gente vai falar sobre marketing e achar que realmente está olhando mais, com um olhar mais minucioso para o marketing, para as estratégias, e nada melhor do que o nosso Head Marketing falar sobre isso aqui. Maravilha, e Laís sempre trazendo convidados de peso para a gente poder desenvolver melhor esse tema e realmente aprofundar. Marketing é importante. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas aqui, eu tenho minha lista, então vou poder aproveitar a oportunidade do nosso especialista, o Sandro Botelho, que é o Head de Marketing aqui da Shark IT. Sandro, seja muito bem-vindo e vamos lá, meu amigo, tem muito assunto para a gente falar, viu? Bom, Vinícius, Laís, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de compartilhar isso mesmo, porque eu vejo que hoje, com todo esse advento de rede social, está tudo muito pulverizado, a gente acaba precisando esclarecer muitos pontos que são importantíssimos antes da gente começar a falar que a gente está fazendo marketing, né? Que a gente está trabalhando com marketing. E é isso, vamos lá. Vamos ver quais são as perguntas de vocês aí. Que eu Tem várias, né, Vinícius? Acho que não só nossa, como muita gente. Pois é, eu me lembro até, Laís, que a gente já abordou isso de uma forma, lá num episódio bem antigo, aqui na nossa minissérie, que na nossa minissérie não é nada mini, né? Tudo aqui é grande, traz várias dicas, mas eu acho que hoje a gente vai ter uma oportunidade de poder entender um pouco mais aprofundadamente esse tema. E eu acho que eu queria começar pela pergunta mais básica e fundamental que todo mundo nos faz nas redes sociais, quando a gente traz esse tema aqui na nossa série, que é entender exatamente essa diferenciação. Por que teve essa diferenciação entre o marketing tradicional e o tal do marketing digital? Sandro, afinal de contas, não é tudo marketing ou tem uma certa diferença aqui? Explica aqui pra gente. Vinícius, eu acho essa uma excelente pergunta e eu acho que é uma pergunta que muita gente faz e muita gente que deveria fazer não faz. Eu acho que começa aí um grande desafio de profissionais de marketing. E eu acho que, assim, eu como praticamente um dinossauro do marketing, com 22 anos de profissão, eu comecei o marketing digital muito, muito cedo. Tenho experiências, assim, muito interessantes de, por exemplo, comprar banner no site da UOL, por exemplo, via telefone. A gente ligava para lá. Isso já era marketing digital. Isso já era marketing digital. Foi quando começou a chegar no Brasil, depois que chegou a banda larga, quando começou a chegar esses players de marketing digital, tudo era vendido como marketing tradicional ainda, né? É muito interessante isso, porque a gente, por exemplo, na minha época, né, eu sou a mais nova daqui, mas o marketing digital parece que por exemplo, só quando veio as redes sociais. E não, né? Ele já tem um histórico. Já tem um histórico. E assim, eu acho que também é importante a gente entender que o marketing tradicional, ele é um guarda-chuva que está por cima do marketing digital também. Apesar de hoje isso ser muito confundido, né? E tem muitas empresas que fazem o contrário, né? O marketing digital é tão importante que o marketing digital é o guarda-chuva e depois é o marketing tradicional. E por que eu falo isso? Antes da gente começar a fazer qualquer atividade de marketing, é muito importante a gente ter algumas informações que são cruciais, que só vêm com um planejamento estratégico. Assim, eu gosto muito de trazer essa discussão para a pauta, porque hoje eu vejo que tem muita gente anunciando, falando que eu cuido da sua rede social, eu cuido do seu tráfego pago, faço o seu site. E coloca o marketing digital numa caixinha. E coloca o marketing digital dentro de uma dessas atividades. Né? Então, assim, quem que vai ditar a regra para a empresa? É o marketing digital ou o marketing tradicional? Se for o marketing tradicional, ótimo, ele tem as metodologias de pesquisa, de planejamento, de compra de mídia, de negociação de mídia, que isso existe muito e é muito forte ainda, né? Porque os meios de comunicação em massa ainda são muito fortes, né? TV,
bom, principalmente TV, né, e rádio, o jornal, a revista acabou dividindo muita energia Sim, com a internet, né, com o meio digital, mas vai ser ou esse marketing tradicional que vai ditar a estratégia para seguir tanto com o marketing tradicional quanto o marketing digital, ou é o marketing digital que vai trazer essas informações e ditar as regras para o marketing tradicional. Mas ainda os dois andam em conjunto. verdade, Os, verdade. as, Eu queria até, de repente, fazer uma colocação aqui importante. Então, o marketing digital, puramente e exclusivamente digital, está mais associado também ao modelo de negócio da empresa. Se a gente tem aquela empresa mais nova, mais startup, que ela nasceu e ela é o propósito muito no digital, faz sim, mais sentido ainda ela ter um marketing direcionado ao segmento que ela está atuando, né? A presença onde ela tem. E aí, como uma boa estratégia de marketing, né? Se você pensar bem de onde você está e qual é o público que você quer atingir, então faz sentido ter essa estruturação de ser digital e tá tudo bem. É isso? cara, eu acho que a sua pergunta ela responde ela mesma, porque, né, e eu digo mais, tem muita empresa e muito negócio que, vamos ver se eu não vou deixar isso muito confuso, mas que desenvolve um produto para usar uma estratégia de marketing, ou seja, ele quer usar, um exemplo são os infoprodutos, né, que eles têm a fórmula do lançamento, Sim. a pessoa fala, vou usar a fórmula do lançamento para lançar um produto, e às vezes ela nem tem o produto, ou seja, o produto dela vem da estratégia de marketing, então, Nossa, que legal. o tipo de marketing que ela vai usar, como você estava falando, exatamente assim, pô, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar, qual vai ser o meio que a gente vai usar que vai dar mais resultado para a gente. E uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui é o que a gente vai fazer agora, quais são as atitudes que a gente vai tomar agora, depois que a gente terminou o nosso planejamento, que vão ajudar a gente a ter o resultado que a gente definiu. Então, de novo, né? Pô, vai ser rede social, vai ser e-mail, vai ser evento, porque também tem isso, né? Tem muita atividade do marketing tradicional que mescla muito com o marketing digital, como evento, por exemplo, que é inevitável para algumas empresas, né? Então, um outro aspecto que eu acho que também é muito importante é investimento. Então, o marketing tradicional, jornal, revista, TV, é mais inacessível, né? É mais inacessível e você tem que ter uma estratégia muito robusta e um investimento muito robusto para você anunciar no meio que você não consegue medir também. Sim. Então, assim, pô, você tem que ter você sabe que aquilo vai te dar um resultado de marca, mas você não sabe o quanto que vai ser, e mesmo depois que acabar, você não sabe o quanto que foi, né? Então você não tem como rastrear aquilo. Então, acho que tem alguns fatores que influenciam nessa decisão. No E assim, eu digital, a acho gente consegue medir melhor e mais facilmente? Perdão? No digital, a gente consegue medir melhor e mais facilmente aquela estratégia que a gente conseguiu fazer. E você falou lá da TV e do rádio, do jornal. Tem uma certa dificuldade de trazer essa medição da eficiência e da eficácia em relação a uma estratégia. No digital, pela quantidade de dados gerados, a gente consegue ser um pouco mais preciso? Seria isso? Vinícius, eu acho essa é uma pergunta que ela é atemporal, né? Ela é atemporal. Então ela serve para qualquer momento da história, assim, sabe? Apesar da gente ter uma experiência grande, quando a gente faz, digo, um tempo de experiência grande, quando a gente faz ações de marketing, né, e ações de publicidade no marketing tradicional, a principal métrica, o principal termômetro que a gente tem é a venda. Ou seja, tudo vai acontecer, tudo está acontecendo, a gente anunciou na Importante. TV, anunciou no rádio, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe quantas vezes o rádio publicou nosso anúncio, a gente sabe quantas vezes a TV publicou nosso anúncio, a gente sabe quanto está vendendo. E aí a medição. Essa é a única medição que a gente tem. Ok. Mas assim, a TV, a gente comprou aquela quantidade de aparições, né, que chama inserções, né? Inserções no Jornal Nacional, 30 segundos, horário nobre, mas a gente não sabe quem está vendo, a gente não sabe o que eles estão fazendo, quais os dados demográficos dele, que são informações que a gente tem
em tudo que a gente faz no marketing digital. Então, assim, pô, a quantidade de dados, a qualidade dos dados, os dados em si, a gente tem todas essas informações. Só que aí, antes de você falar, eu acho que dentro de um planejamento, também é importante a gente ter isso mapeado, porque quando a gente soltar uma ação, soltar uma campanha, ou a gente inaugurar um site novo, a gente fala, beleza, antes disso, o que a gente vai querer medir para ver se isso deu resultado? Porque se a Massa. gente solta, antes da gente ter ideia disso, qualquer coisa que a gente trouxer vai ser um resultado bom. Então, Sim. se eu tiver R$1 de aumento numa venda, é um resultado bom se você não tem um plano, né? Então, eu sempre falo dessa frase que eu li há algum tempo, que é, se você mira em nada, você acerta todas as vezes. É verdade. E é Adorei, excelente. adorei. E o Sandro trouxe muito essa visão aqui para a Shark, porque a gente, como empresa de tecnologia, eu falo que o marketing, eu vir de uma geração mais nova, então tudo que está no digital é marketing. Se a gente fizer alguma coisa que está bombando, é marketing. Agora, a medição, a estratégia, porque eu vejo muito, e eu tô aprendendo muito com o Sandro sobre isso, o marketing, ele não é a meta, ele é o processo. Qual que é o processo? Qual que é a estratégia? Mediante a estratégia dos nossos objetivos, aí sim vai ter um marketing. Isso acontece. Mas sem a gente definir um objetivo, definir o que a gente quer e o que é importante pra gente, tudo que a gente fizer pode ser legal. Ou não, por quê? Porque não tem uma medição, não tem uma estratégia, não tem esse olhar de marketing. E aí a gente conversa muito sobre isso e eu falo, gente, quando o Santos chegou, parecia que eu não entendia nada de marketing. Todo mundo fala, isso é marketing, legal. Tá, mas tem tanta coisa por trás, as empresas precisam olhar para isso. Sim. Desde a pequena empresa até a grande empresa, olhar realmente minuciosamente para a sua estratégia, para onde você quer chegar, como você quer ser visto. E aí entra várias questões em cima disso. E aí tem um desafio muito grande, né, Laís? Que é a quantidade de possibilidades de compor a estratégia. Todos os dias tem uma rede social nova que surge, tem um canal novo, tem uma empresa nova a depender do segmento de negócio da empresa, tem aquela ansiedade também, né? Surgiu uma rede nova, cria a conta, publica, começa a falar lá também. E às vezes, eu não sei se é muito coerente isso, né, Sandro? Só porque saiu uma rede nova lá do outro lado do mundo, vamos lá criar nosso usuário e senha, porque eu sou da época do nickname ainda. Então, assim, nem tudo você precisa ter em todos os lugares, mas considerando a estratégia, faz sentido analisar isso com calma, Sandro? Ou não, cria mesmo e depois decide? Olha, se você for uma empresa que tem uma equipe de marketing e budget infinito, você abre, Levanta a beleza, mão aí uma quem hora tem, viu? levanta a mão quem seja. Agora, mas assim, é importante, mesmo que a empresa seja muito grande e tenha muita verba, para que ela pense bem, né? Que ela planeje bem essa entrada num canal. Porque você se expõe muito. Quando você abre um canal novo, você está abrindo mais um ponto de contato com o mercado, onde você vai ter que se expor. Se você não se expõe legal ali, vai ser mais uma chance que você está dando para o mercado também de ter um feedback negativo. Então, você tem quantas redes sociais? Quanto de recurso você tem? Recurso humano, recurso financeiro? Você tem uma boa capacidade de fazer conteúdo para aqueles canais? Sim. E determinados canais pode ser a mesma pessoa que esteja assistindo, mas em momentos diferentes e vai ter impactos diferentes. Vídeo, LinkedIn, Facebook e Instagram. Eu estou no Facebook, eu particularmente me incomodo de ficar vendo gente postando história da vida, sem ter relação profissional, porque eu estou ali querendo consumir aquela coisa profissional. Eu também não entro muito no LinkedIn fora dos horários comerciais, fora do horário comercial, até porque aquilo ali faz parte do que a gente faz também, né? Sim. Então, do que a gente faz no nosso trabalho. Então, ali ele está te estimulando a ter um consumo de conteúdo profissional. Já no Facebook, Instagram, você está mais relaxado. Provavelmente você não está trabalhando, ou se você está trabalhando, você está num momento onde você quer ter um momento de relaxamento.
ou está procurando alguma coisa ativa para você, pessoal. Então, a comunicação é diferente, o conteúdo tem que ser diferente. E assim como o Twitter, TikTok, então os conteúdos eles têm que ser adaptados e isso gera muito trabalho. Gera muito trabalho, porque o conteúdo tem que ser adaptado e o formato tem que ser adaptado também. O TikTok não adianta você fazer um vídeo como você faz para o YouTube, com riqueza de detalhe. O Sim. TikTok tem que ser uma coisa extremamente momentânea, né? Tanto que todo mundo está querendo usar um pouco da inteligência do TikTok para criar seu próprio algoritmo de vídeos rápidos, enfim. Então, acho que essa entrada nesses canais, elas são muito delicadas, assim. Eu mesmo já trabalhei em algumas empresas que a gente optou por ter 2 canais de rede social e não mais, sendo que era uma empresa grande, com muito recurso financeiro. A opção foi, não vamos entrar porque a gente não vai ter, a estratégia não permite, não faz sentido e a gente não tem recurso, E tá tudo bem. e a audiência também não vai estar lá. Então, tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Agora, pensando Vamos assim, lá. por exemplo, em mundo. Hoje a gente fala em mundo VUCA. É muito ágil, tudo muda o tempo inteiro. Então, Sim. para criar uma nova rede social, para ter um outro direcionamento do que, por exemplo, os algoritmos. Do que está gerando mais engajamento, que tudo é engajamento hoje, né? Você tem que ter engajamento, você tem que ter visualização. E as visualizações, hoje, no digital, a gente consegue sempre nas redes sociais. Para o marketing, você, na sua visão e com a sua experiência, você acha que dificultou ou facilitou esse mundo de atualizações o tempo inteiro e de novas oportunidades o tempo inteiro? Eu gosto muito dessa pergunta. Eu acho que é uma discussão que vale até um episódio inteiro só para a gente falar dela. Vamos embora. Deixa anotado. Mas é um desafio, como a gente planeja qualquer outro desafio. Com a diferença que, como tudo muda, e a gente tem rastreamento, a gente tem dados sobre isso, a gente tem que ser rápido. Eu acho que o desafio a gente tem que ser rápido e inteligente para fazer essa análise e mudar com a mesma velocidade. Então, muitos influenciadores mesmos, eles usam essa técnica de, o que sai agora? Eu vou usar isso agora para gerar um conteúdo agora para engajar. Né? E um outro tema que a gente também vai ver, que é SEO, a gente também tem que se apossar dessa velocidade, desses temas instantâneos, para a gente poder se destacar e ter engajamento. Uma outra coisa é que, assim, isso também é um desafio para criador de conteúdo, para agências de publicidade grandes, para clientes, para empresas grandes, de geração de conteúdo de qualidade. Então, assim, hoje existe uma discussão não muito alta e não muito frequente, mas que a gente se depara que qual é a qualidade dos nossos criativos que a gente vai soltar versus a segmentação que a gente vai usar. Então, assim, hoje o criativo ele não precisa ser lindo, maravilhoso Não precisa ser uma obra de arte, né? Como era nas agências, o responsável pelo visual, pelas artes gráficas, era o diretor de arte. Né? Isso vem de arte. Existe o dinossauro aqui já trabalhou em agências há muitos anos, minha família era dona de agência. O cara ele tinha uma mesa de arquiteto e ele fazia o desenho à mão. Sim. Ele cortava, ele fazia uma composição. Existe um negócio chamado letra 7, se alguém pesquisar vai ver, que é um decalque que você faz no papel. Então ele fazia toda essa montagem com desenho, recorte, essa letra 7 que eram as fontes. Hoje você troca a fonte no Word ali, com 2 cliques, o cara ele tinha que vir com uma folha de papel inteira, com o alfabeto inteiro, para 10, 15, 20 folhas dessa para poder escrever um texto. Ele tirava uma xerox, era uma arte mesmo. Isso fazia muita diferença, porque quando você está lendo um jornal ou vendo uma TV, faz toda a diferença. A forma que aquela imagem chegava para a pessoa já falava por si só, né? Perfeito. Exatamente. Hoje, se eu estou falando de sapato, de computador, com você que está procurando sapato ou computador, vale muito mais, é muito mais eficaz eu ter uma comunicação rápida para te levar para minha landing page ou para o meu site, para você do que você criar toda essa arte. Então, porque leva tempo também, né? Leva tempo e é isso, a mudança, tudo, como é que a gente vai fazer para
entregar tanta coisa em tão pouco tempo, sendo que tudo é descartável. Exato. A arte não E daí, acabou, né? Ela só tá um pouco mais reformulada, repaginada aqui para um contexto um pouco de mais uma forma dinâmico, é mais isso? rápida nesse mundo que a gente tá, né? Certo? E eu acho que assim, Vinícius, a gente é da área de tecnologia e tem uma Sim, coisa que eu percebi o quanto tecnologia e marketing andam lado a lado quando a gente fala em dados. Porque tudo isso são dados, são estudos. Por exemplo, se você quer vender, a gente é uma consultoria, a gente é tecnologia. Se a gente quer vender para esse público, é um estudo desse público. Se você quer vender computador, é um estudo do público que compra esse segmento. E tudo é dado. Então, Tudo é dado. é muito necessário. Inclusive, tem um profissional de Martech, que é o marketing junto com tecnologia. Ele é justamente o responsável para fazer essa união, porque muito profissional de marketing sim. não tem esse conhecimento de tecnologia, e muita gente de tecnologia não tem esse conhecimento de marketing. A pessoa que tem e consegue fazer essa união consegue chegar em objetivos ou em metas ou em lugares que a maior parte das pessoas das empresas não chega. Observação, áreas emergentes. Isso aqui vai crescer pra caramba, essa área. Porque as empresas vão buscar muito esses profissionais. A necessidade disso vai aumentar o estudo, né? Pois é, pois é. Mas também fica uma dúvida, né? O que faz sentido medir, né? Principalmente nas empresas de tecnologia. Enquanto empresa de tecnologia, a gente pode até achar assim, eu tenho infraestrutura necessária aqui para poder coletar tudo quanto é tipo de dados. Essa parte de limitar em relação à infraestrutura eu não tenho problema. Mas será que eu devo medir tudo mesmo? Ou melhor, o que medir e o que não medir? Será que a gente tem que abrir mão de dados aqui, Sandro? Como é que é isso? Olha, esse assunto é um assunto, cara, que eu particularmente gosto muito. Eu sou uma pessoa baseada em dados. Quando eu estou empenhado em fazer uma dieta, por exemplo, eu marco todo o meu peso, todos os dias, o que eu comi, quanto eu emagreci, tem gráfico, tem tudo. Porque eu acho que é o principal jeito de você saber o que está dando resultado para você ou não. Legal. Então, assim, respondendo sua pergunta, no caso da dieta, já usando como exemplo, eu vou medir o tamanho da minha calça? Pode ser um tamanho, pode ser uma coisa boa, mas eu vou medir o quê? Eu vou medir o quanto eu perdi de peso, quantas calorias eu gastei, porque esse é o meu objetivo. Então, assim, falando de uma empresa de tecnologia, marketing para uma empresa de tecnologia ou para uma empresa de recrutamento e seleção em tecnologia, que é a Shark, o que é bom a gente medir? A gente quer medir, a gente vai fazer, e até foi o que a gente conversou aqui, eu preciso saber dos objetivos porque a gente vai fazer uma conta reversa. Sim. Então, eu quero ter mais 10 clientes. Para ter mais 10 clientes, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter 100 cliques para ter uma taxa de conversão desculpa, eu preciso ter 100 cadastros para ter uma taxa de conversão de 10%. Para ter 100 cadastros, quantos cliques no meu anúncio eu preciso ter? 1.000 para ter uma taxa de 10% de conversão. Ok. Para ter 1.000 cliques, quantas visualizações eu preciso ter? Não sei quantas milhões. E para ter tantas milhões, quanto que eu preciso investir? Beleza, essas são as métricas base. Agora, a qualidade do profissional que a gente está trazendo é uma métrica importante? É uma métrica importante, o que a gente chama de lead qualificado. Uma empresa interessada, né, a gente tem duas personas importantes aqui, que uma são as empresas e outras são os candidatos. Então, o que a gente mede? Se a gente quiser ter um resultado maior em relação ao faturamento. A gente precisa ter mais clientes. A gente vai medir que a quantidade de leads que o marketing está gerando, isso uma visão de marketing. A quantidade desses leads, a qualidade desses leads, por quê? Porque eu não quero entregar para o departamento comercial gente que está interessada em comprar computador. Não faz nem sentido, né? Não faz sentido, mas pode chegar porque as pessoas elas querem chegar já digitar porque o Google entrega um resultado personalizado. Então, talvez ela já chegou ali achando que foi a busca. Ela buscou por outsourcing de TI. A gente faz outsourcing de profissionais de TI, mas outsourcing de TI engloba também terceirização de infraestrutura, de computador. Então, ele pode chegar na nossa página achando que esse é o resultado de busca,
e trazer esse lead. Então, pô, se a gente tiver metade desses leads que não tem uma qualificação muito grande, a gente tem que saber tratar isso e não passar para o comercial. Então, é uma métrica importante para a gente saber, porque como que a gente vai tratar isso com marketing para a gente direcionar eles para o lugar certo ou descartar, mas nutrir e entregar para o comercial um lead bom e qualificado. Então, o quanto ele engaja com as nossas comunicações. Então, engajamento é quantos e-mails ele abriu, falando praticamente das métricas. O quantos e-mails os nossos nosso banco de dados abriu, nossos clientes abriram, quantos cliques eles deram nos nossos e-mails, quantas páginas no nosso site eles visitaram, quantos anúncios eles viram e assim por diante. Então, como que a gente mede o engajamento deles? As ações de marketing que a gente faz versus o que eles estão fazendo para interagir e consumir o que a gente está fazendo. Então, cada empresa vai ter um resultado diferente, vai ter uma meta diferente, que vai ter uma estratégia diferente. E isso vai trazer métricas diferentes para a gente saber se a gente está no caminho certo. Então, acho Agora, que... interessante, Sandro, e até mesmo para esclarecer mais para quem está ouvindo aqui e vendo o nosso episódio. Obviamente, você que é empresa e está precisando de contratar um profissional de tecnologia da informação, sabe o quão difícil é. Shark IT está aqui justamente para ajudá-lo nesse processo de trazer essa curadoria, esse carinho mais detalhado e ser bem mais assertivo. Agora, Laís, eu queria que você desse aqui uma dica para a gente, para quem é o profissional de tecnologia também, né? Porque, olha só, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção, mas como de repente eu consigo, né, utilizando também dessa estratégia de marketing, como é que eu consigo me posicionar melhor e encontrar vocês para vocês me encontrar? Eu acho que esse aqui também é uma dica de ouro para a gente tentar juntar esse benefício da estratégia, né? Porque de repente Sim. tem um profissional ou outro ali que também tem um bom posicionamento, ou ele busca um bom posicionamento, e de repente encontrar a Shark aqui. Como é que a gente dá esse match, Laís? Como alinhar esse público, né? Eu falo que é match, querendo ou não. A gente busca e a gente tem que encontrar o que interessa para a gente e aquilo também interessar para a pessoa. Então, um profissional de TI que busca vagas de TI vai no site da Shark, a gente vai se interessar por ele e ele pela gente. Uma coisa que eu aprendi com a entrada do Sandro aqui, todo esse olhar de dados, de pesquisa, de estratégia. Ninguém monta uma estratégia do dia para a noite, ninguém monta uma comunicação, uma abordagem do dia para a noite. Então, é uma palavra assim que é para tudo, estudo. Tem que estudar a empresa, tem que estudar quem quer ser o público. Se eu sou um profissional de TI, eu tenho que estudar quem são as empresas que contratam e como elas contratam, né? Por exemplo, a Shark, ela contrata profissionais tanto para o nosso time quanto também para clientes. Então, quer dizer, eu posso participar de uma vaga da Shark sendo da Shark mesmo ou sendo de um cliente da Shark, Legal. que é ela que vai tocar o processo. É estudo. Eu posso procurar sobre o que a Shark está falando, sobre como eu me comportar numa entrevista. Legal, eu tenho que estudar, entender quem são as empresas. Instagram mesmo, hoje a gente fala site e tudo mais, mas o público está muito no Instagram. E é uma coisa que a gente penava muito. Como atingir um público de tecnologia no Instagram? É um público muito nichado. E a gente sabe que o Verdade. público de TI é um público que gosta de coisas nerds, né? Ah, postar só coisas nerds vai atingir? Não. E aí a gente aprendeu que tem outras maneiras de olhar para isso. Então, o profissional que está no Instagram é estudar o Instagram, é estudar o conteúdo, a postagem, a comunicação daquela empresa ou daquele outro profissional que está ou publicando uma vaga ou buscando profissionais. Tem vários profissionais no LinkedIn que colocam ali o selinho de que está buscando profissional. Legal, deixa eu procurar quem são essas pessoas, como que elas se comunicam, o que elas veem quando um profissional chega para elas. É estudo, eu digo isso acho que para todos os profissionais, que é estudar a empresa, estudar como ela aborda, como ela se comporta no mercado, e aí traz também esse lado do marketing, como a empresa se comporta. Eu estou entrando numa nova oportunidade. A empresa tem a mesma comunicação que a minha, ela tem o mesmo posicionamento que o meu, e aí eu vejo o quanto o marketing também anda junto com isso, porque a forma que a empresa se posiciona traz a cultura da empresa e traz profissionais que se posicionam da mesma forma. Então, é muita coisa. Eu tenho uma pergunta em Hashtag relação a fica a dica. Fica a dica, procure mais. Legal. Você acha, a pergunta para a Laís, você acha que esse estudo
e toda essa análise que o profissional faz, ajuda ele a desenvolver uma estratégia? E como que isso ajuda ele a desenvolver uma estratégia para também fazer o seu próprio marketing pessoal e chegar até uma empresa ou até a Com Shark? certeza ajuda, porque é um profissional que participa de algumas entrevistas, de alguns nichos diferentes de empresa, por exemplo. Ele começa a segmentar o que é interessante para ele. Ah, essa empresa abordou tal assunto e ela se posiciona dessa forma e ela toca o dia a dia dela dessa forma. Eu me interessei, legal, essa empresa aqui não curti muito, não tem tanto match comigo. E aí, a partir das empresas e das vagas que eu gosto, eu vou filtrando o que é interessante para mim depois delas. Então, eu gostei da forma que ela se comunicou, da forma que ela está se posicionando no mercado. Eu me interessei, então, pela vaga. Como que é o time? Como que é o gestor? Quais são as tecnologias que essa empresa busca? Nossa, essa empresa está buscando inovação. Nossa, essa empresa não. E aí sim eu vou construindo uma estratégia em cima dessa busca, porque eu vou buscar empresas similares a que eu gostei. Eu posso não passar de primeira na que eu gostei, mas eu vou buscar similares. E aí isso vai fazer eu atingir o meu objetivo. Então, a empresa ela vira sua meta e aí ele estuda a empresa. Exato, que é o que a gente estava falando. Pega o objetivo, mas faz o processo. O foco está no processo, não está no objetivo, não está na meta. O processo vai te levar a outras oportunidades, que aí sim a gente começa a olhar. Porque é muito louco isso, que a gente olha a meta e aí é aquilo. É uma caixinha fechada. O processo tem muita oportunidade de você visualizar, de você estudar. Então, quando você monta um processo, você vai ver quantas coisas novas você tem para aprender. Isso olhando para o lado do marketing, olhando para o lado de um profissional. Quantas coisas ele tem para aprender num processo de entrevista? Não é só passar, é um processo. Tudo é Bacana. um processo. Agora, Sandro, uma coisa também que você falou, e vamos falar de processo, né? Você comentou lá atrás, mais ou menos ali no início do nosso bate-papo, o tal do SEO, né? E que tem como uma boa possibilidade de você desenvolver um conteúdo bem específico e que aquele conteúdo, de certa forma, consiga ser percebido, né? E chegar a mais pessoas ou a um público bem direcionado. Explica aqui pra gente que danado é esse tal do SEO. Bom, SEO é um mistério criado pelo Google e todo mundo tenta decifrar até hoje. E existem inúmeras técnicas de SEO e outras inúmeras técnicas conhecidas de SEO e inúmeras técnicas ainda não divulgadas e não conhecidas de SEO que são detidas só pelos mecanismos de busca. Mas SEO do inglês Search Engine Optimization, né, que é otimização de motores de busca, que é uma prática que muita gente conhece como estar na primeira página do Google. Ok. Importante. E que é importante, é muito importante. Ficou mais claro agora. E eu vou abrir um parênteses aqui já para falar que em setembro a gente lançou o novo site da Shark. Opa! Spoiler, sharkit.com.br. E ele já está sendo bem ranqueado, a gente já está na primeira página do Google. Atingiu o objetivo. Já atingiu os objetivos. Que bom, que bom. Equipamento de TI, a gente vai aparecer lá e vocês vão entender um pouco do que a gente está falando. Todos os mecanismos de busca têm seus próprios algoritmos, né? Todo mundo tenta trabalhar com o do Google, porque o Google ele detém mais de 95% de todas as buscas feitas por todas as pessoas no mundo inteiro. Então, todo mundo dedica muito esforço e recurso para isso. Então, assim, você colocou muito bem, Vinícius, que o conteúdo ele é um dos fatores principais do SEO. Então, o Google ele sempre falou, desde o começo, quando veio a nomenclatura SEO, quando veio essa sigla, o usuário tem que ter uma boa experiência no teu site. Então, se você não entrega uma boa experiência para ele no teu site, ele não vai mostrar o teu site para esse usuário ou para nenhum outro usuário. Ao passo que se você entregar uma boa experiência, ele vai te exibir mais e mais. E hoje, como ele exibe resultados personalizados, o que eu quero dizer com isso? O resultado que aparece para mim, muito provavelmente não vai ser o mesmo resultado que aparece para você, porque ele já te colocou num segmento, ele colocou lá num segmento, e ele sabe qual resultado dentro daquele segmento que você está ou que você busca é melhor para você.
Por isso que você tem que ter uma estratégia muito robusta de SEO. E existem fatores in-page, que chama, né, que são na própria página, que é o texto, a formatação do texto, as imagens, os tipos de conteúdo, os formatos de conteúdo que você usa, se é imagem, se é texto, se é vídeo, se é um GIF, se tem o áudio, se tem acessibilidade, se está tudo bonitinho. E tem os fatores que são no código, né? Que são as meta tags, como que você está usando o código para favorecer a página, mas para exibir aquele conteúdo de uma maneira adequada para que os motores de busca entendam que você está querendo dar ênfase para aquela palavra, por exemplo, para aquele título. E, obviamente, tem os fatores de tecnologia, mais um aspecto onde o marketing e tecnologia eles andam muito juntos. Se o teu site demora muito para carregar, pode ser um problema de conteúdo, mas o usuário ele vai sair, ele vai embora. Algumas décadas atrás, a Amazon ela fez um teste porque ela aumentou um milissegundo o carregamento da página dela e aumentou 1% no faturamento dela. Caramba. Né? Pensa nas proporções, é um número extremamente Vale a pena alto. investir. Vale a pena investir. Então, assim, se o seu servidor está bem configurado, se as suas imagens elas estão sendo tratadas, se você tem uma infraestrutura adequada para exibir teu site, uma coisa que a gente força muito aqui, o usuário ele vai ter uma experiência melhor. Então, você tem sempre que pensar nesses 3 pilares para que o SEO ele funcione a seu favor. Né? Então, conteúdo tem que ser extremamente engajador, de qualidade. O teu site tem que estar desenvolvido também, tem que estar muito bem desenvolvido, tagueado, bonitinho, e a sua infraestrutura também tem que estar funcionando. Esse é um tema também que ele é muito grande. Óbvio que o que a gente está falando aqui sem dúvida. resumindo um tema muito extenso e complexo. Que tem várias técnicas dentro disso, né? Tem várias técnicas dentro disso, mas que isso que a gente está discutindo aqui já é um bom ponto de partida para você começar a pesquisar. Você chegou a falar um número, né, de técnicas que tem. Chegou? Olha, são mais de... olha, as que são conhecidas são por volta de entre 50 e 100. Né? Caramba. 100 técnicas e tem do SEO. Muitas outras que a gente nem sabe quantas são, que ainda não são divulgadas. SEO ou SEO? SEO. SEO é muita técnica e, como você mesmo falou, né, Sandro? Todo dia lá lança alguma coisa nova e que pode medir de forma diferente e, obviamente, trazer resultados diferentes. Mas, até se apoiando no que também a Laís comentou, o importante também é você dominar bem o processo, né? Se você domina bem o processo, o que de novo vai aparecendo, aquela variável nova, você mata no peito e chuta pro gol e bora pra próxima, né? Cara, assim, o marketing ele não funciona sem processo, né? Nada em marketing funciona sem processo. Tudo no marketing digital, principalmente, é gerado um histórico. Então, no meio do seu processo, você tem que ter uma metodologia de você armazenar esse histórico e de você revisitar esse histórico para saber o que você faz depois. Então, o SEO, por exemplo, ele é um processo. Ele é um processo de criação de conteúdo para que você fique cada vez melhor nos resultados dos motores de busca. Ou seja, não é criando um site, indexando esse site na página do Google. Okay. Indexar o site na página do Google nada mais é do que aparecer o seu link lá na página do Google. Isso não é o final, porque toda hora tem alguém fazendo isso. E esse alguém novo ou antigo que já está lá, está fazendo com frequência, ele está botando o seu processo de execução e pode te empurrar para baixo, pode te empurrar para a segunda página. É uma corrida. E uma corrida nada mais é também do que um processo. Ele está lá, é uma volta, outra volta, troca um pneu, enche o tanque, né? E é um processo. Aprimora, ele vai melhorando isso, vai aumentando a velocidade e se mantendo na dianteira. Então, a gente não tem como fugir. Mídia, tráfego pago, rede social. Rede social é um processo contínuo de geração de conteúdo. Sim. Você não chega em 1 milhão de seguidores e para. Esses seguidores, eles querem mais.
senão eles vão descartar Aí você. chega esse momento que você tem que manter e crescer. Então, é como eu vejo também como se você jogasse. Você vai deixando as pedras no caminho para você saber o que foi dando certo, o que não foi dando certo, e aí sim construindo mais informação, construindo novas técnicas em cima do que você já fez. Exato. E isso, como o Vinícius também colocou, é dentro do histórico e dentro desse processo contínuo, quando as mudanças vêm, elas não vêm todas de uma vez também. Tudo muda muito e muito rápido, mas todo mundo também te dá uma chance de você acompanhar essas mudanças, né? Então, pô, você, dentro desse processo, você está fazendo, você está executando isso. Para você fazer uma mudança, se você está no processo, você consegue trazer essa mudança e fazer essa mudança, essa adaptação, essa atualização. Agora, Você já está no se meio. você para, você vai ter que recomeçar a fazer tudo, inclusive essas mudanças. Então, você tratar essas coisas como um processo vai te trazer muito mais resultado, muito mais benefício a longo prazo. Né? Você consegue Portanto, o processo permanecer não pode a parar. relevância do processo, né? É como se a gente estivesse subindo escadinha, escadinha, escadinha. Se você para, marco zero, vai de novo. Poderia dizer, Pronto. pegar o gancho aqui que o Sandro comentou da dieta, se o cara para a dieta no caminho, tem que recomeçar tudo de novo. Tem que recomeçar tudo de novo. Mas se você já está no processo, pelo menos você sabe por onde começar. Ou não, né? Porque às vezes muda tanto que você tem que É um novo realmente processo. esperar. Mas o ponto de partida é assim, você vai ter que dar o primeiro passo de novo. Sim. Você vai ter que se preparar de novo, você vai ter que se planejar de novo, porque se você não tem uma tática contínua, um processo contínuo, você já não tem mais histórico. Se você perdeu o histórico, você vai ter que começar todo aquele histórico de novo. Você não sabe qual que é o criativo que funciona, qual que é o criativo que vai funcionar agora, qual vai ser a mudança que você vai ter que fazer, porque você deixou isso no meio do caminho. Então, portanto, não pare nunca seu processo, independente de estar dando certo ou errado. Continua o processo até dar certo, porque senão você está mais lascado ainda. É importante revisar sempre, revisitar o processo, revisitar a estratégia, porque tudo muda. Exato. A gente também, o resultado pode mudar, a gente pode atingir o resultado e querer um resultado novo, pode ter uma rede social nova que é interessante para a gente, é uma mudança que a gente precisa considerar, é um nicho novo, é um público novo. A gente fala em indústria 4.0, a gente pensa muito, o tanto que a gente pensa em usuário, em público, é uma forma muito mais preocupada do que antigamente. Imagina, antes a gente não tinha essa preocupação. As empresas, as lojas e os segmentos não tinham essa preocupação tão grande com o público. Hoje tem ainda mais. Então isso também pode mudar. E as pessoas têm que sempre estar atualizadas dessas mudanças e dessas novas tecnologias ou novas formas da sociedade interagir, né? Porque o marketing traz muito isso. A sociedade, como a sociedade está interagindo, como a sociedade está consumindo, é a partir daí que vem as estratégias e esse olhar, né? Tá certo? Certíssimo. Pensando nisso, Laís, como é que a gente pode estar vislumbrando o futuro justamente do marketing, com marketing de tecnologia? Como é que isso está se combinando? E na visão de vocês, o que vocês projetam para o futuro aqui? Bom, a gente na Shark, a gente está começando a executar uma estratégia que a gente já está desenvolvendo há 2 meses. E a gente, eu como estrategista, eu gosto de dizer assim, não existe nada escrito em pedra. Então, assim, a gente tem um plano e a gente vai ter que ter um processo de revisitar esse plano a cada 3, 6 meses e depois 1, 2 anos, para a gente criar uma nova percepção no mercado. Então, assim, a gente está lançando a Shark no mercado, relançando a Shark no mercado, baseado numa estratégia muito robusta que a gente está fazendo. Então, legal. A gente tem visto muitos movimentos no mercado e no meio desse planejamento a gente tenta abranger todos esses tópicos, como, por exemplo, cibersegurança, é uma coisa que a gente tem conversado bastante, é uma coisa que é
é um segmento que é muito promissor, tem muita empresa procurando, que com uma das mudanças grandes, né, de proteção de dados que teve, LGPD, Sim. GDPR, isso começou a ser muito mais visto. Então a gente assim, a gente está tentando sempre se manter atualizado nessa comunicação e colocar a Shark disponível para atender as empresas que querem profissionais de qualidade, né, e está sempre disponível para os candidatos também que querem ter uma segurança de que vão ser recolocados numa empresa adequada, que deu match com ele, de acordo com as qualidades técnicas, com os aspectos técnicos e soft skills que ele tem. Então, a gente está querendo colocar a Shark em, em uma visibilidade grande nesse segmento de recrutamento e seleção de TI, onde tanto as empresas quanto os candidatos eles tenham um match entre eles. Tá falando certo? Tá falando certo. É que eu tô meio inseguro de falar isso. Você tá falando certo, porque é realmente isso. Essa parte é pra cortar. Não se preocupe. A nossa preocupação é exatamente essa. Entrar, como que a gente se posiciona para o público de candidatos e como que a gente se posiciona para as empresas. Então, o que o Sandro falou de achar que se tornar essa empresa onde o profissional tem a segurança de nos procurar, porque a gente vai colocar ele em boas empresas, e as empresas terem a segurança de procurar Shark, que a gente vai trazer bons profissionais qualificados. E aí tem um outro episódio que a gente fala também, porque a gente tem esse olhar de soft e hard skills, né? E aí eu não falo mais soft e hard, eu falo power skills, que são as duas juntas. E as empresas terem esse cuidado que a gente vai trazer esse profissional para elas. Então, a confiança. Então, o Sandro, ele entrou nesse momento da Shark a gente precisa parar, pensar e entender como que a gente quer ser visto no mercado de tecnologia, sendo uma empresa de recrutamento. A gente fala em tecnologia, mas a gente fala muito em pessoas. E numa sociedade 4.0, né, numa indústria 4.0, a pessoa está no centro de tudo. Então, se a gente coloca o candidato no centro, a empresa no centro, a gente tem que ter uma boa estratégia, tanto para os profissionais que não são qualificados também saber procurar Shark de como eu posso me qualificar melhor para o mercado, o que eu preciso entender. Porque o objetivo é a Shark se tornar essa referência também em tecnologia, em vagas, em áreas emergentes. Sim. Então, os profissionais têm esse canal aberto com um time de tech recruiters para, pessoal, eu amei essa vaga, por exemplo, a gente está crescendo para o mercado internacional. Amei essa vaga internacional. Como que eu posso? O que eu posso fazer para chegar até ela? A gente também qualificando e dando dicas para esses profissionais, a gente vai conseguir um profissional qualificado, chegar no nosso objetivo, entregar um bom profissional para a empresa e saber que aquele profissional ele vai ter uma longevidade, ele vai ter uma carreira, ele vai crescer ali. Profissional satisfeito, cliente satisfeito, mundo perfeito. Então, assim, sem dúvida. O mundo perfeito. O marketing veio para mostrar para a gente qual é o caminho a seguir. O objetivo é esse. Mas tem muita coisa no meio do caminho que a gente precisa olhar, parar e sentar. E aí veio o Sandro com toda essa expertise para direcionar a gente e falar, peraí, vamos para cá, precisamos olhar isso, precisamos estudar isso. E em várias reuniões que a gente fez, boa parte desse caminho já está sendo percorrido, né? Ao longo desses anos que a Shark está ativa, 5 anos que a Shark já está nativa, eles já conseguiram mapear algumas das principais dores dos clientes. Como é que a gente faz para remediar essas dores deles, né? Como é que a gente faz para aliviar essas dores deles, né? Então, por exemplo, a gente sabe que é uma dor muito grande para os profissionais de RH, para os profissionais de TI, pararem um projeto porque perderam um profissional, ou conciliar agenda para fazer as entrevistas, para procurar os profissionais, para pedir indicação, para abrir a vaga no LinkedIn. E, isso é uma tarefa muito forte de marketing, que foi feita mesmo sem uma área de marketing,
de entender isso e desenvolver um produto que atenda. Então, por exemplo, a Shark hoje ela entrega até 3 currículos em até 7 dias. Um Legal. serviço qualificado para... Existe um processo muito robusto por trás disso, né, que começa com uma entrevista técnica, vou deixar a Laís falar um pouco melhor disso, mas eles conseguiram desenvolver esse serviço onde atende exatamente essas dores que são dores críticas para uma empresa grande qualquer, porque o tempo que você fica com um projeto parado representa um custo. Esse custo muitas vezes é maior do que você ter um funcionário lá, que também gera um custo, mas né, ficar parado não é interessante para ninguém, e o gestor de projeto, o gestor de TI, ou mesmo os gestores de RH, eles precisam ter andamento, ter as entregas, e o RH e os profissionais, eles precisam também ter essas vagas preenchidas. E não dá para parar tudo isso para buscar, porque aí é projeto atrasado, dinheiro indo embora, é uma confusão atrás da outra. Dor de cabeça, e o cliente batendo, e cadê minhas entregas? O foco não é esse. E assim, até respondendo uma outra pergunta que você fez, a Laís acho que vai poder complementar muito bem também, marketing TI, a Laís ela já começou falando isso, e eu acho que talvez uma dos comentários mais importantes dessa conversa, que andam lado a lado, e eu acho que ao longo do tempo, vai andar cada vez mais, e vai chegar um determinado momento que essas profissões elas vão ser tão interdependentes que vão ser até talvez unidas aí em algum momento, visto inteligência artificial. Inteligência artificial hoje, você pega um site como o ChatGPT, cara, conteúdo da internet hoje, não sei mensurar, ninguém sabe mensurar, porque ninguém quer abrir, que foi o ChatGPT que criou aquele texto, que criou aquele artigo, mas a gente sabe o quanto ele ajuda. Sim. Toda a inteligência artificial generativa que cria imagem, cria vídeo, cria conteúdo, cria, enfim, não sei o que mais que pode criar, cria apresentação, é tão fácil, e aquilo é 100% um projeto de tecnologia utilizado por marketing. Hoje você entra no Bing, que é o motor de busca da Microsoft, você pode conversar com o chat e ele te dá um resultado que te leva para uma outra página, ou seja, ele está unindo a inteligência artificial com o marketing. Sim. E já começou, já está aqui, já está funcionando, rodando isso. Então, isso cada vez mais, site, e-commerce, está tudo entrelaçado. Exato. Igual diz uma série que eu assisto, Manifest, está tudo conectado, e realmente está. Por isso que a gente falou num podcast, né, Vinícius, de profissionais ambidestros. É Sim. isso, se é um profissional de marketing, o marketing ainda mais, ele tem que ser ambidestro, falando nesse mundo de hoje, nas tecnologias atuais. Eu acho que assim, qualquer coisa que você for fazer, se não tiver uma estratégia de marketing, a possibilidade disso gerar frutos é muito pequena. Porque a estratégia, ela te coloca no público certo, no lugar certo. É como se eu penso assim, eu quero um pão, eu vou na padaria. Mesma coisa, isso aqui é na internet, isso aqui é no mundo digital. Eu quero um profissional de TI, eu vou na Shark. Eu quero um computador, eu vou em tal loja. Só que o digital coloca isso na nossa cara, estudando os nossos gostos, estudando o que a gente busca. Então eu falo, nossa, é impressionante. Às vezes eu pensei em alguma coisa, pensei que eu queria comprar algo, o negócio tá na minha cara, aparecendo mil anúncios lá, compra. Então, exatamente isso, a importância de profissionais que estejam... Eu falo que assim, eu penso que os profissionais eles têm que ter uma habilidade muito grande no negócio, porque a partir do negócio você consegue entrelaçar tecnologia e marketing para você alcançar o objetivo da sua empresa, da sua companhia, da sua área, seja o que for. Não, perfeito. Eu acho que é uma combinação que faz todo sentido. E para quem está acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, se não caiu a ficha ainda, agora caiu, viu? De fato, Exatamente. tem que combinar essas habilidades aí, faz todo um diferencial do profissional também, né? Exato, faz o profissional ser ambidestro
e ele olhar para 2 polos que vão crescer muito no mercado, né? É uma área que vai crescer. Tecnologia ainda mais, marketing ainda mais, os dois juntos. É uma área que vai explodir. A gente pode até colocar aqui, áreas emergentes, entra aqui marketing com tecnologia. Laís, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no podcast, na nossa minissérie. Volte mais vezes e vamos que vamos, viu? Eu que super agradeço o convite, esse momento que a gente tem, troca de ideias, informação. E para quem ficar com dúvida, a gente se coloca sempre à disposição nas nossas redes sociais para falar sobre tecnologia, para falar sobre marketing, para tirar as dúvidas. Maravilha. Bem, Sandro, mais uma vez aqui, obrigado pela sua participação no nosso podcast, estreando aqui com várias informações legais. Mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo e até o próximo episódio do Shark Podcast, viu? Eu que agradeço o convite, Vinícius, Laís. Espero estar aqui mais vezes. A estreia acho que abriu uma porteira aí. E é isso aí, obrigado. Vamos que vamos. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou desse episódio aqui com a Laís e com o Sandro? Marketing é um assunto muito bacana e faz realmente você repensar de forma totalmente diferente, mais estratégica, sobre você que está procurando um profissional de tecnologia e você, profissional de tecnologia também. Dica de ouro. Acesse o novo site da Shark IT Podcast, link na descrição para facilitar suas experiências, redes sociais. Poxa, Vinícius, eu estou muito bem aqui, muito bem posicionado, não queria mudar de emprego não. Você conhece algum amigo? Indique a Shark IT. Você trabalha numa equipe que está lá pegando fogo aquele projeto e precisava daquele membro? A Shark IT pode achar aquela pessoa também para complementar seu time e acelerar suas entregas. Olha só, uma grande oportunidade. Link também sempre na descrição. Obrigado pela sua participação e até o próximo episódio do Shark IT Podcast.